Boa noite, a paz do Senhor. Você que está conosco também nessa live, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho um tema para a mensagem de hoje, para você que está comigo. Não perca o teu chamado. Tem muita gente perdendo o chamado aí. Tem muita gente vacilando, né? E perdendo o seu chamado. Acho que o tema da mensagem de hoje, o livro de Mateus 22:14, vai falar assim, ó, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quer tomar água? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós precisamos entender que ser chamado é um convite e ser escolhido é uma eleição. Percebe a diferença? Ser chamado é você fomos chamados. Agora ser escolhido, aí é outra história. A gente vê muitos candidatos aí se candidatando, né? A prefeito, governador, presidente, né? A vereador, muitos são chamados, mas escolhido é só um e outro. Graças a Deus, gente. Amém? O tema da mensagem: não perca o seu chamado. Chamado é diferente de você ser escolhido. Graças a Deus. Agora a pergunta é: eu tenho um chamado? Sabe que você que está aí comigo, está em casa comigo aí, será que você tem um chamado? Primeira pergunta. Segunda pergunta: para que serve esse chamado? Para que serve? Terceira pergunta: como cumprir esse chamado? O que eu preciso fazer com esse chamado? E em quarto lugar, como recuperar o meu chamado, uma vez que de repente eu acabo perdendo ao longo do caminho? Então, primeira pergunta: quem tem um chamado? Todo aquele que aceitou Jesus, aquele que aceitou Jesus como seu único Salvador, que se batizou, né? Que tem Deus como seu guia, como sua luz, esse tem um chamado, amém? Todo aquele que está na igreja, está buscando Deus, esse tem um chamado. Então você pode olhar para você, bater no peito e falar: eu tenho um chamado. Bate no peito e fala: eu tenho um chamado. Isso, eu tenho um chamado. Deus te chamou. Deus te chamou para uma grande obra, em nome do Senhor Jesus. E quando Deus chama, é para coisa grande, não é para coisa pequena. Você entende isso? Graças a Deus, gente. E para que serve esse chamado? Você foi chamado para quê? Qual que é a função de ser chamado? Você foi chamado para quê? Para você ser preparado para fortalecer o fraco, o abatido, o que está sofrendo, o que está padecendo, o que está sem direção, o que precisa de uma palavra amiga, o que precisa de uma oração, o que precisa de um abraço. Tem muita gente nesse exato momento sozinho, sem ninguém, e acha que Deus não está com ele. Aí entra você, para que serve o chamado? Para você poder orientar essa pessoa. Para isso que serve o seu chamado. E tem muita gente, infelizmente, não usando essa função, vamos dizer assim, esse chamado. Palavra de motivação? Eu estou falando aqui também para ser chamado para motivação, ou seja, motivar o outro. Serve, acrescentar. Então, para que serve? Para fortalecer o fraco, ajudar os necessitados. Oração. Então você foi chamado, amigo, você tem um chamado. Chamado para quê? Para que serve esse chamado? É para você se preencher da presença de Deus, para você ajudar os mais fracos, o oprimido, o que está no leito, o que está sentindo dor. Diga graças a Deus. Agora, como cumprir
esse chamado? O que eu faço para cumprir esse chamado? Lá em livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, fala assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, em primeiro lugar, você que tem um chamado, você precisa o quê? Se apresentar a Deus. Não adianta você ter um chamado e se você não se apresentar, também não vai resolver nada. Amém? Então, em primeiro lugar, aquele que tem um chamado precisa se apresentar a Deus. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Onde eu me apresento para ser chamado por Deus, para poder ser usado por Deus? Creio eu que dentro da igreja. Porque na igreja você vai aprender como é que funciona. Na igreja você vai aprender como é que ora, como é que intercede, como é que você expulsa demônio. Na igreja você vai aprender como prega, como é que funciona. Então, em primeiro lugar, como eu cumprir esse meu chamado? O tema da mensagem, você está chegando agora comigo? O tema da mensagem dessa noite: não perca o teu chamado. Agora, como eu mantenho esse chamado meu? Em primeiro lugar, se apresentando a Deus. Se apresenta a Deus. Você que está sem igreja, se apresenta ao teu pastor. Pastor, o que eu posso fazer para poder ajudar? A gente vê aqui a Juliana, a mãe dela, se apresentando todo dia. Está precisando de mim para alguma coisa aí? Está sempre perguntando. Olha que bacana. A gente fica muito feliz por vocês quando vocês falam: o que a gente pode fazer para ajudar? É isso que Deus quer, se apresentar, que você se apresente diante de Deus. Em primeiro lugar, você precisa se apresentar, você tem um chamado, mas se você não se apresentar, eu me lembro que eu fui no exército lá em São Paulo, eu fui lá me alistar, eu fui chamado, porque todo mundo, passou 17 anos, é obrigado, ainda que não queira. Eu fui lá, fiquei na fila lá e tal, entendeu? Depois de me chamar, eu dei graças a Deus por isso, não fui escolhido. Não fui escolhido, eu dei graças a Deus. Nossa, sabe o peso das minhas costas? Eu não queria ser escolhido mesmo. Mas tem gente que já gosta, né, de trabalhar no exército. Nem lembra, né? Eu queria. Então, a primeira coisa, nós temos que entender o seguinte: você precisa entender que você tem chamado. Todos nós temos um chamado. Então, você precisa se apresentar diante de Deus para ser usado por Ele. Porque tem gente que muitas vezes vem para a igreja, às vezes a pessoa senta naquela cadeira, ouve a palavra, ora, até ajuda a obra, mas daí ela vai embora. Ela não se apresenta. Ela não se apresenta para ser usado. Então, em primeiro lugar, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus. Apresenta a tua vida a Deus. Senhor, o que eu faço? Querendo ou não, ou você ou não, toda autoridade é delegada por Deus, e toda igreja tem uma autoridade, que é o pastor, é o presbítero, enfim, é um obreiro, tem uma autoridade lá. Então, se apresenta lá, se alista lá. Amém, gente? Procura apresentar-se a Deus. Segunda coisa que você precisa fazer: aprovado. Porque não adianta você se apresentar a Deus reprovado. Reprovado como? Incrédulo. Uma vida de mentira, uma vida de prostituição, uma vida errada, não vai resolver nada. Você vai ficar no mesmo estágio onde você está. Então, você que tem um chamado, não perca o seu chamado, como se apresentando a Deus aprovado. Amém? Bispo, como é que eu me mantenho aprovado? Buscando a Deus, deixando as coisas ruins do lado ali, as coisas que não pertencem a Deus. Vai deixando de lado, devagar, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de novo, vai indo, amém? É de fé em fé, diga graças a Deus. Como obreiro, terceiro lugar, como obreiro. Que diferença que tem um obreiro de uma pessoa que participa dos cultos e pega e vai embora? O obreiro, ele tem a mentalidade ativista. Bispo, o que é a mentalidade ativista? É uma pessoa que evangeliza, que discipula os outros, ajuda, né, a ele crescer na fé. Esse é o obreiro.
já é diferente do membro. O membro senta bem na hora de acabar. Às vezes fica assim no relógio, ó. Desde a hora de terminar o culto. Eu lembro que meu pai participava do escuto, ele sempre andou com o relógio. Meu pai ficava assim, ó. A gente pregando lá e se matando ele no relógio. Ele é mais no relógio. Vontade de falar que ele arranca esse relógio. Então o evangelista, o obreiro, ele tem a mentalidade ativista. Ele é uma pessoa ativa. Amém? Então procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro. Como eu cumprir o meu chamado? Se tornando um obreiro, tendo uma mentalidade de obreiro, evangelizando, ensinando o outro, fortalecendo a fé do outro, fazendo discípulos, gente. Agora tem gente que acha que é obreiro, mas se não tem essa mentalidade, está longe. Você é um colaborador, ótimo, parabéns por isso, mas Deus tem mais para você. Diga graças a Deus. Deus tem mais para você. Deus tem mais para mim e mais para você. Amém, gente? Em quarto lugar, não se envergonha. Eu sou crente mesmo, sou cristão mesmo, em todo quanto é lugar tem gente que tem vergonha. Eu lembro quando cheguei na casa de Deus, na igreja, eu falo para o senhor, eu trazia minha Bíblia enrolada no saquinho para ninguém ver. Tinha vergonha de falar que era crente. Tem gente que tem vergonha até hoje. Às vezes a pessoa está 10 anos na igreja e ainda continua com vergonha. Por isso que fala, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se vergonhar. Tem que se vergonhar de Deus, não. Você não tem que se vergonhar da vida que você está levando, não. Porque às vezes a pessoa, eu já conheci pessoas muito ricas, que às vezes acabou perdendo tudo. E começou a vir tudo de novo. Às vezes, de repente, o próprio Deus tirou dela. O próprio Deus amou tem um pastor amigo meu, ele começou a ganhar dinheiro, ele montou uma firminha dentro de casa, começou a ganhar dinheiro, trabalhar. Só que chegou um dia, ele começou a se envolver muito com o trabalho, e já não tinha tempo nem para pregar. Tá vendo? Começou a ganhar dinheiro, começou a trabalhar e tal, Deus abençoando ele, legal. Só que ele foi esquecendo dos valores dele. Que ele é um pastor, afinal de contas, o pastor é o quê? O pastor ajuda, ele ora, ele fortalece o fraco, abençoa, cura, liberta. Só que um dia, quando ele chegou de manhã lá, naquela garagem, tinha alugado uma garagem, roubaram tudo, os equipamentos dele. Quando roubaram todo o equipamento dele, sabe o que ele falou? Senhor, graças a te dou. Agora eu vou para tua casa. E foi quando ele começou a pregar de novo. Deus teve que arrancar tudo dele, porque se deixar, ele estava até hoje envolvido no trabalho, no dinheiro. É bom que a gente trabalhe? Sim. É bom que a gente ganhe dinheiro? Sim. Mas tudo tem um limite. Diga graças a Deus. Então a pergunta é como eu cumprir o meu chamado? Não me envergonhando, se envergonhando de ser crente. Não se envergonhando de ser profeta. Se envergonha não, dá uma palavra de fé, ora com Deus, você fez sua parte, agora é com Deus. Você não tem que estar preocupado. Vai lá e dá uma palavra a partir de hoje, eu profetizo nessa casa, bênção, e nossa, pronto, está dado. Tem vergonha, não tem medo, não tem receio. Amém, gente? Deu a palavra, está dando a palavra. Pronto, é o homem de Deus, a mulher de Deus que deu a palavra. A tua vida vai prosperar. Você vai arrumar emprego. Essa doença vai embora. Eu lembro da Maria, ela orando lá para uma senhora, não vou falar o nome aqui, mas ela estava com uma coceira aqui. Quanto tempo fazia aquela coceira? Uns 4 anos que ela tinha? Uns 4 anos. E a Maria, você está com quantos anos, Maria? Desculpa a pergunta. 66 anos. Né? E ela orou, falou para você, secou, né? Nunca mais voltou. Não tem que ter vergonha, não tem que ter intimidade, sabe? Você tem que ter intimidade. Diga graças a Deus. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de falar de Jesus, às vezes tem vergonha de orar por alguém. Tem vergonha não, eu falo o seguinte, eu vou orar por você, eu sei que meu Deus vai fazer. Joga essa vergonha no chão. Às vezes eu fico vendo a pessoa, pastor, só pode ir lá orar por fulano, por que você não orou, meu irmão? Ué, tá com vergonha?
Está tímido? Aí vai que não acontece. Não, é o nome de Jesus que tem poder, é o seu não. Em nome do Senhor Jesus, diga graças a Deus. Como cumprir esse meu chamado? Quinto lugar, quem maneja bem a palavra da verdade. Inclusive você precisa ler. Quem maneja bem a palavra da verdade é você mesmo. Para pregação tem muita gente que não sabe nem ler, mas sabe mais do que eu e você, porque escuta, né? Escuta a pregação, escuta a palavra, escuta a mensagem, escuta. Então você precisa escutar. O tempo que você está lá ouvindo essas coisas, começa a escutar mensagem na tua casa aí, ó. Hoje nós temos internet, qualquer canal que você abrir, YouTube, né? Ou qualquer plataforma aí, né? Fala de Deus, começa a ouvir mais. Que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Agora, como recuperar o meu chamado uma vez que eu caí, uma vez que eu desviei, uma vez que eu estou fraco, uma vez que eu vinha que eu era ativista, fazia obra de Deus, era obreiro aprovado? Agora como? Primeiro lugar, confessando os seus pecados. Bispo, mas eu não estou em pecado. A inércia, não fazer nada, é um pecado. Porque a pessoa já escolheu a não fazer nada. Isso é pecado diante de Deus. Comodismo, isso. Não fazer nada. A pessoa, quando não faz nada, ela já escolheu. Eu escolhi não fazer nada. É uma escolha que ela faz. Isso é pecado. Então, confessar os seus pecados, né? 1 João 1,19: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Chega para você, eu confesso mesmo, eu estou em pecado mesmo, estou sem vontade, estou sem prazer. Eu fazia tanta coisa para o Senhor, para as coisas de Deus, agora eu estou tão devagar, Senhor. Confessa para Ele, não tem vergonha não. Abre a boca para Ele e fala mesmo, fala assim, realmente, ó. Podia ter feito melhor hoje, eu não fiz. Ontem, semana passada. Eu posso me dar o meu melhor, mas eu não estou dando. Essa palavra é para o pastor também. Pastor também, para todos nós essa palavra. Segunda coisa, primeiro precisa se confessar seus pecados. Confessar que não está fazendo nada, que você podia fazer mais. Que muitas vezes a pessoa só faz para ela, sabia? Só faz para ela. Segunda coisa que ela precisa ter consciência: como recuperar o meu chamado. Segundo lugar, esperar no Senhor. Na medida que você vai trabalhando, que você vai confessando, que você vai vir, que você vai buscando, você está esperando no Senhor, porque é Ele que te fortalece, é Ele que te sustenta, é Ele que te levanta, é Ele que te ajuda. Não adianta você esperar nas tuas forças, que você não consegue. Esperar no Senhor. Isaías 40, versículo 3: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí continua falando: subirão com asas como águia, caminharão, não se cansarão. Amém, gente? Tem uma passagem no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, que fala assim: porquanto foi acima das nossas forças, apóstolo Paulo falando, a ponto de desesperarmos até da própria vida, contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. O apóstolo Paulo aqui está com esgotamento físico, psicológico, que ele fala: ó, nós chegamos a um ponto que nós achamos que a gente ia morrer. Chegamos a um ponto que tem gente, às vezes a pessoa desviou, porque ela chegou no esgotamento, ela batalhou, ela lutou, né? E acabou não tendo resultado que ela queria. A pessoa acaba se esgotando e a pessoa acaba desistindo, vai desistindo. A Maria deu uma palavra essa semana e falou assim: desiste não, pastor, não foi? Desiste não, pastor, vamos nessa aí, vamos pra fé, bora, mano, vai ser bem, faz parte da vida. Opa, glória, uma maravilha, Maria, é isso mesmo, Maria, é isso que a gente quer ouvir de obreiro, é isso que a gente quer ouvir das pessoas, é o que a gente prega na igreja, vamos na fé, entendeu? Aos olhos humanos não tem jeito, mas aos olhos espirituais tem. Foi ou não foi, Maria? Não desanima não, pastor.
Não que eu estiver desanimado, mas a palavra que ela deu, é bom ouvir essa palavra, é bom mesmo. Opa, está ativa mesmo, Maria? Então vamos continuar, vamos nessa frente, vamos embora, bora. Quem começou a obra vai aperfeiçoar em nome de Jesus. E como recuperar esse meu chamado, uma vez que eu tinha chamado, uma vez que eu era ativista na igreja, uma vez que eu evangelizava, o que eu fazia, agora não estou fazendo mais, é também uma escolha. Você pode escolher, a partir de hoje eu quero voltar a ser o que eu era. Ou você pode falar, sabe uma coisa? Quero não. Ou muitas vezes, esperando acontecer. Tem coisa que você tem que aprender, que é você que faz acontecer. Tem até uma música que fala sobre isso. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A gente está esperando acontecer. Aconteceu o quê? Aconteceu. Rapaz, eu me pergunto, aconteceu o quê? Sei lá, caiu um carro na minha cabeça, um avião, sei lá, aconteceu alguma coisa, um desastre. Espera acontecer não. Espera acontecer não. Faz a coisa acontecer. A Maria pegou uma conta de ela e a filha dela pegou uma conta aqui de água. Falei, está aqui a conta na mão de vocês, ó. E elas estão fazendo acontecer. Estão fazendo acontecer. Tá aí, ó, estão fazendo. A conta de água divina no frio, ela deixa com nós. Eu não sei o que elas estão fazendo, mas estão fazendo acontecer. Já trouxe uma parte do dinheiro aí hoje. E vai trazer todo, em nome de Jesus. Senhor, Senhor, eita glória, faça acontecer. Deus vai dar muito mais para vocês, em nome de Jesus, que vai, certeza absoluta. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, como eu recuperar a minha comunhão com Deus? Ou então, como eu recuperar o meu chamado? Como que eu faço isso para voltar ativa de novo? Faça acontecer. Faça acontecer. Hoje eu abri a igreja 1h30 mais cedo. Eu peguei no mínimo 1 hora para me orar naquele cantinho ali. Chegou minhas netas, eu nem atendi elas, nem me levantei. Minhas netas falaram, vou bater em mim. Eu fiquei ali naquele cantinho orando. Não saí. Fiquei orando. Ela chegou, me abraçou, minhas 2 netinhas. Chegou aqui na igreja, me abraçou, mas continuei orando. Minha esposa que pegou ela e levou lá para casa. Os caras não estão aqui no culto. Faz acontecer. Isso. Olha aí. Você vê, ela falou, a primeira coisa que Deus tocou no coração dela é pegar a conta d'água e apresentar a Deus. Chegou, já conseguiu, olha, e já mesmo, olha que bênção. Isso mesmo, faz acontecer. Muda o teu pensamento. Quando você conseguir mudar o teu pensamento, a história muda. Só querer. Então, não perca o teu chamado. Eu não estou nem falando, não perca aquilo que Deus escolheu para você. Não, é o seu chamado. Porque a diferença de chamado é um convite. E ser escolhido é uma eleição. Não estou nem falando você escolhido, estou falando você chamado. Tem muitos que são chamados e poucos são escolhidos. Não perca o teu chamado. Escolhido, isso, o que é que foi escolhido na Bíblia? Vamos lá. Gideão foi ele foi escolhido. Gideão, meu irmão, é tu mesmo que vai livrar, escolhido. Os 12 discípulos, escolhido. Noé para salvar o mundo, bem lembrado, gostei. Noé, escolhido. Sansão foi escolhido. Se ele fez ou não fez, não te mas que ele foi escolhido, foi. Sansão. Abraão foi escolhido para se tornar o pai da fé. Escolhido. Quem mais foi escolhido aí com a gente aí? Fernando, pai do Senhor, boa noite, Fernando. A paz. Quem mais foi escolhido, Fernando? Abraão foi escolhido. Daniel foi escolhido. Hein? Sadraque, Mesaque e Abednego foi escolhido. José foi escolhido para se tornar um governador.
Então a diferença de chamado para escolhido é muito grande. Eu estou falando hoje só de chamado. Não perca o seu chamado. Tem muita gente na caminhada da vida, Fernando, perdendo o chamado. E começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro, está perdendo o seu chamado. Agora, quem foi escolhido? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jefité foi escolhido, se tornou juiz. Débora foi escolhido, se tornou juíza. Esther foi escolhido, se tornou rainha. Mardoqueu foi escolhido. Davi foi escolhido. Olha que maravilha, Davi foi escolhido. Ele teve o chamado, mas foi escolhido, porque a diferença de ser chamado e escolhido é grande. Todos são chamados, mas escolhido é outra coisa. Não perca o teu chamado, é o tema da mensagem de hoje. Não perca, talvez você está perdendo o seu chamado aí, está se desviando o foco. Quem mais teve chamado aí? Elias, olha, Elias também foi o escolhido. Ele foi chamado, é escolhido. Tem gente que só é chamado. Por que só é chamado? Porque não se levanta para investir na obra, não se levanta para ajudar o próximo, não se levanta para se tornar um obreiro, não se levanta para ser usado por Deus. Então essa pessoa é só chamada, mas não é escolhida. Isaías, bem lembrado, Isaías, ó. Isaías também ele foi escolhido por Deus. Jeremias foi escolhido o profeta de Anatote. Olha que bênção. Hã? Quem? Tiago, Paulo, João, Pedro, esses discípulos, né? Isso. Os 70 foram chamados, Hã? Os apóstolos, quando Jesus chamou os 12, depois chamou mais 70. Então, chamou mais 70, é verdade, mas escolhido os apóstolos. O tema da mensagem de hoje, para a gente terminar aqui: não perca o teu chamado. E para perder o chamado é facinho. É só deixar de orar, deixar de meditar, deixar de estar envolvido na obra de Deus. Rapidinho tu perde o chamado. E não, se perdeu só o chamado, tá bom. O duro é você perdeu a tua salvação. Porque a única coisa que eu posso fazer por você aqui é te orientar, é orar por você, falar para você o que é certo e o que é errado. Agora a decisão é tua, eu não posso fazer nada. A pequenas atitudes fazem a diferença, amanhã. Isso. O que eu posso fazer para você é te orientar. Deixa o pecado, deixa a mentira, vamos orar, vamos buscar, vamos ouvir a palavra, vamos ler. O que eu posso fazer agora? No mais é com você. A gente não pode fazer nada além disso. As raposinhas que fazem mal à vinha. Hoje em dia, Fernando, para a gente se manter na fé está tão difícil, cara. Esse celular que a gente tem aí não é fácil não. Você começa a passar os vídeos, assistir, daqui a pouco, meu irmão, você já está contaminado. Rapaz, não está fácil não. Você sabe que a misericórdia de Deus, Fernando, ela é tão grande conosco, cara. Tão grande com a gente nem imagina. Porque está tão difícil o cara se permanecer na fé. Às vezes a gente fala assim, não entra na pornografia não. O cara até tenta, mas chega em casa solteiro, sozinho, sem ninguém, com o celular na mão, não é difícil, é difícil. Tanto o homem quanto a mulher, é os dois. É os dois. Não é? Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós seremos tentados em tudo. Só que mais que vencedor. Amém, gente? Eu quero fazer uma oração para você agora. Você fala, realmente eu quero recuperar o meu chamado. Eu era uma pessoa tão ativa na igreja. Eu era uma pessoa que me preocupava em levar pessoas para a igreja. Eu ficava orando, Senhor, dá uma pessoa, dá uma alma para me levar para a igreja, Senhor. Dá alguma coisa que eu possa fazer para a igreja, Senhor. Eu quero, sabe, eu tinha esse chamado, mas eu sinto que eu sou escolhido. Não só chamado, mas eu sou escolhido. Porque muitos são chamados, mas poucos
Somos escolhidos. Deus me escolheu, mas eu estou frio na fé. Eu quero me aquecer na fé. Eu quero fazer uma oração para você. Você que está em casa também. Tenho certeza que vai poder fazer mais para a obra de Deus. E Deus vai te abençoar muito mais. Estou falando de obra de Deus, igreja. Estou falando de você estender a mão para o próximo, necessitado. Fazer discípulo. Se tornar realmente um obreiro. Porque o obreiro ele tem a mente ativista. Ele está sempre com atividade, sempre fazendo alguma coisa. O obreiro tem a mente diferente do membro. O membro senta, fui. Acabou o culto. O obreiro não, a mente dele, ele está ali, ó. O que eu faço para somar? O que eu faço para ajudar? Vai ter uma campanha, precisa fazer uma cruz. Deixa que eu faça a cruz. O cara te vira. Eu me lembro, o Fernando, eu me lembro que lá no Brás, não vou falar que igreja é para você, mas eu tomava conta de 12 igrejas aí em São Paulo. E a gente ia ter um teatro, né, só de jovens, um sábado à tarde, lá no Brás. E aí, nós ensaiamos uma peça de Jesus Cristo, Fernando. Ensaiamos, e todos os jovens dessas igrejas, ali, eu tomava conta de 12 igrejas, aí na região da freguesia do Ó. Certo? Só que ali tinha mais ou menos umas 300 igrejas que ia se apresentar naquele dia. Então ia demorar aí pelo menos aí, ó, aquele dia ia demorar pelo menos acho que umas 2 horas e pouco, que cada um se apresentava, né? Aí foram 3 semanas de apresentação. Enfim, eu fui Jesus aquele dia. Rapaz, olha, eu fui lá só para ajudar os jovens. Aí eu comecei a dar dica. Falei, por que você não faz Jesus? Acabei fazendo eu. E eu lembro que aquele dia precisava levar uma cruz. Eu falei, não tem cruz lá no Brasil? Não tem. Eu vou levar lá da igreja, lá da cachoeirinha. E tinha uma cruz bem grandona, cara. Eu falava para você, eu e um amigo meu que já passou, nós levamos na moto. A moto aqui, ó, e a cruz assim, ó. Como tinha uma base para a gente sentar, eu sentei na frente, ele sentou atrás e a cruz no meio. Aí nós lá na Marginal, em São Paulo, eles falaram, pagador de promessa, tirando uma com a gente. E outra, ele estava de moto, olha que loucura, bem alta a cruz. Ela não era muito pesada, mas ela era alta. Ele falou, por que você não carrega de frente? A moto, você fica de frente, bro, né? De frente, a cruz não assim. Eu falei, tem razão, nós descemos e carregamos assim, de frente, e fomos no Brás, fizemos, e nós ficamos em primeiro lugar. Quem ganhasse ia levar todos os alimentos, que eles arrecadaram alimento. Agora tem uma coisa, nós ganhamos lá em primeiro lugar, mas o pastor não deu os alimentos para a gente levar para a igreja não. Aí é ele e Deus. É ele e Deus. Aquele dia nós levamos um ônibus quase lotado de alimento, acredita? E os alimentos ficou tudo lá que o pastor não devolveu. E nós ganhamos. Era para ter levado para a nossa igreja, mas enfim. O tema da mensagem de hoje, para a gente terminar, para a gente orar para você aí, ó. Não perca o teu chamado. Porque chamado é um convite, chamado, dizendo entender que ser chamado é um convite. E ser escolhido é uma eleição. Se você só não perdeu o seu chamado, já está bom. Porque tem gente que já foi escolhido e de repente está caído também. Eu quero orar para você, para Deus fortalecer a tua fé. Feche os olhos, você que está em casa, você que está aqui também. Meu Deus, em nome do Senhor, eu quero orar para essa pessoa, meu Pai, que está aqui nessa noite. Essa pessoa que de alguma forma, meu Pai, ela tem pedido o chamado. É uma pessoa que não está exercendo o chamado dela. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha dar força, renova as forças dela nessa noite. Renova as forças dessa pessoa hoje, essa pessoa que tem um chamado, meu Pai, para fazer a tua obra. Porque essa pessoa que tem um chamado, e aquele que é eleito, Senhor, é uma grande diferença. Porque o eleito é um grande compromisso. O seu chamado é todo aquele que aceita Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, fortaleça a fé desse, Senhor.
que se encontra caído, abatido, começa a falar com Deus. Começa você que está caído, você que está longe, você que está distante. Antigamente você fazia obra, antigamente você estava envolvido nas coisas do Senhor. O tempo passou, em vez de você estar mais próximo, você está mais distante. Começa a falar: Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Começa a falar: Senhor, a partir de hoje eu quero estar mais próximo da tua obra, eu quero se tornar realmente um obreiro ativista, alguém que realmente se envolva na obra de Deus, que ensine os outros, que fortaleça os outros. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua presença, meu Pai, venha tocar no coração desse que se encontra fraco, abatido. Talvez essa pessoa um dia foi obreiro, talvez ela foi pastor, talvez, quem sabe, ela foi até mesmo, meu Pai, um presbítero, um apóstolo, um bispo, Senhor. Que o Senhor, de uma maneira poderosa, venha resgatar essa pessoa, dá força para ela. Receba a força do Senhor na tua vida hoje. Você que está confessando os teus pecados, receba a força do Senhor na tua vida hoje. A partir de hoje a tua mente muda, a partir de hoje a tua estrutura muda, a partir de hoje você vai se tornar um obreiro ativista, ativo na fé. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa, eu sei que ela pode fazer mais do que ela vem fazendo. Então, meu Deus, opera milagres, prodígios e maravilha na vida dessa pessoa hoje, em nome do Senhor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu recebo a presença do Senhor na minha vida. E você que crê, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Não perca o teu chamado. Você que está em casa comigo também, não perca o teu chamado. Começa de novo. Ora a Deus de novo. Renova no Senhor. Peça perdão dos seus pecados, dos teus erros, das tuas falhas. Você que pode fazer mais. Você que pode fazer mais. Eu tenho certeza, enquanto você fizer mais, mais Deus vai dar para você. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas Pai da vida, eu vou batalhar para poder fazer mais também. Amém? Todos nós. Graças a Deus, gente. Gente, eu quero pedir a tua ajuda, se você puder ajudar a casa de Deus. Se você puder estender a mão, você que está em casa aí, ó, puder ajudar a obra de Deus, ajuda a obra de Deus. Quero agradecer o Fernando. Fernando, obrigado, filho, por sempre ajudar a gente aí. Você é um cara abençoado por Deus, você, Fernando. Você é abençoado por Deus, ter ajudado a gente a pagar as contas. Que maravilha, Fernando. Obrigado, filho. Deus continua abençoando os teus projetos, a vida do Kaique, né? Tenho certeza que em nome do Senhor Jesus, Deus vai fazer maravilha na vida do Kaique. E ele vai estar pregando conosco. Escuta bem. Ele vai estar pregando conosco. Esse ministério chama Comunidade de Inovação Church. Estamos em São José dos Campos, lá no fundo. Mas devagarzinho vai chegando, vai chegando. Daqui a pouco ele vai estar pregando conosco. Quem sabe na tua igreja aí que você frequenta, né? Não importa onde, o importante é que ele está firme com Deus. Deus tem uma obra grande na vida desse menino, da tua família, viu, Fernando? Amém, gente? Fica de pé. Pai querido, em nome do Senhor, leva o teu povo de volta para casa. Abençoa esse que vai ajudar a tua obra, Senhor. Abençoa com o teu poder mesmo. Abençoa poderosamente. Que essa pessoa venha se tornar um grande obreiro, usado e consagrado pelo Senhor. Que estão aqui também. Leva de volta para casa abençoado, levando todo mal, todo acidente, toda bala perdida. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, igreja. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti, tenha compaixão de ti. Que sobre ti o Senhor teu Deus levante teu rosto, te dê a paz hoje e amanhã. Para todos sempre, você que crê, diga assim seja. Amém. Dá uma salva de palmas bem forte, em nome de Jesus, gente. Boa noite. Fernando, Deus abençoe. Você está em casa também, Deus abençoe. Tenha com Deus. Tenha uma semana abençoada por Deus, em nome de Jesus.